Seja muito bem-vindo a mais um Buzz Factor. Hoje vamos falar de Marketing Intelligence. Queremos perceber o que é, para que serve, como se aplica no dia-a-dia de uma empresa e qual a sua mais-valia. Com a tecnologia em permanente evolução e uma conjuntura económica difícil, a par de uma crescente competição entre empresas, queremos saber como podem estas ferramentas ajudar as empresas. Para falar deste tema, conto hoje com o professor Pedro Simões Coelho, diretor e pesquisador do ISEGI, da Universidade Nova, André Melo, do SAS Portugal, Filipe Teixeira, da Caixa Geral de Depósitos e Manuel Leiria, da Açoriana. Muito bem-vindos ao Buzz Factor. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Professores, começo por si e começo por uma pergunta muito óbvia para quem não domina estes temas. O que é exatamente isto do Marketing Intelligence? Muito obrigado também pelo vosso convite. Deixe-me talvez começar por resumir assim. Intelligence diz respeito a tudo o que é recolha de informação, obtenção de informação de diferentes fontes. Quando se junta isto à palavra marketing, significa que estamos a falar da recolha de informação e obtenção de informação de marketing. E, portanto, eu diria que hoje em dia o Marketing Intelligence engloba um conjunto de atividades que permitem obter informação de diferentes fontes para melhor conhecer e caracterizar os mercados, para melhor conhecer e antecipar as necessidades e os comportamentos dos consumidores e talvez com uma característica, essa sim particularmente nova, que é fazer isto usando métodos analíticos avançados. E talvez essa a grande novidade face às atividades tradicionais de marketing, a par também com uma grande novidade que tem a ver com a quantidade de dados que hoje estão disponíveis e que aqui há uns anos atrás não estão, em larga medida, em resultado da progressiva digitalização de toda a nossa vida e de toda a informação. E, portanto, eu diria que Marketing Intelligence vai buscar várias fontes de dados, muito sinteticamente, naturalmente, as fontes tradicionais que têm a ver com os sistemas de informação das organizações e as suas bases de dados de marketing, que têm a ver com o marketing research, aquilo que em português chamaríamos os estudos de mercado e todas as atividades para conhecer o mercado, informação proveniente da concorrência. Estas seriam talvez as três fontes mais tradicionais e depois duas que, não sendo propriamente novidade, são aquelas que têm criado mais desafios. Por um lado, as fontes de dados que têm a ver com as interações entre os clientes e as organizações, e se hoje imaginarmos o potencial de recepção de informação por parte do cliente é inimaginável comparado com o que acontecia há uns anos atrás. Todos os dias os clientes enviam e-mails, telefonam para a organização, consultam o seu website e, portanto, tudo isto é uma fonte de informação. E, finalmente, tudo aquilo que tem a ver com o universo web, blogs, mídias eletrónicos, redes sociais, que, de facto, transformou a quantidade de dados que estão disponíveis, os colocou numa escala completamente diferente. E, portanto, se juntarmos estas duas características, a grande quantidade de dados que hoje estão disponíveis, eu até diria que nós passamos, não em muitos anos, de um contexto em que o problema do marketing era a escassez de dados, para um problema em que temos um excesso de dados e escassez de informação útil para o processo de tomada de decisão. E, simultaneamente, isto aliado a um fator que acho que todos nós concordamos, tem a ver um pouco com a crise, mas não só, que é o facto das empresas já não se diferenciarem muito pelas suas características tradicionais. Antigamente as empresas podiam se diferenciar pelo preço da mão de obra, pela sua localização geográfica, pela sua capacidade de inovação tecnológica, mas tudo isto hoje é muito facilmente replicável. Quase todas as empresas dominam as mesmas tecnologias. Com a globalização, a geografia já não é verdadeiramente importante e, portanto, a diferenciação das empresas hoje em dia faz quase exclusivamente pelo seu processo de tomada de decisão, baseado em boa informação de suporte, naturalmente pela eficiência e pela capacidade de extrair todo o valor dos processos de negócio, mas na base de tudo isso eu diria que está a capacidade de gerir informação através da utilização de métodos analíticos e, em particular, a capacidade de gerir informação de marketing. Como é que isto pode ajudar as empresas? Ou seja, viver, pelo menos para as médias e grandes empresas, não é? Se calhar mais, mas provavelmente também para as pequenas, mas sobretudo para aquelas que têm mais informação para gerir. É quase impossível hoje em dia viver neste mercado sem este tipo de controle de informação. Eu diria que é exatamente isso. Em virtude desta dificuldade de se diferenciarem por outros fatores, a capacidade de produzir informação de qualidade para a criação de valor e para suportar a tomada de decisão. A capacidade de
induzir o conhecimento dentro da organização são, de facto, os últimos grandes fatores de diferenciação. Eu diria mesmo que hoje em dia e no futuro o que vai verdadeiramente importar é ou saber mais do que os outros ou saber mais cedo do que os outros. E para isso é importante dominar as fontes de dados e é importante dominar as técnicas que permitem extrair valor, que permitem extrair informação desses dados. Isso me permite, se é verdade que ao nível da primeira premissa temos dado passos muito significativos, ao nível da segunda também há alguns passos, mas não tão significativos. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia as empresas têm uma enorme capacidade, uma grande sofisticação na captura e no armazenamento de dados. Podia dar alguns exemplos curiosos que ajudam a pôr as coisas à escala. Deixa-me dar um pequeno exemplo. Quando nós pensamos numa grande biblioteca, pensamos na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que terá cerca de 20 milhões de livros. Era o nosso grande paradigma da informação. Hoje em dia, qualquer empresa de média e grande dimensão tem nas suas bases de dados uma quantidade de informação equivalente à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Portanto, isto mostra os passos que se deram nos últimos anos nesta capacidade de capturar e armazenar informação. Mas, de facto, eu diria que essa capacidade não tem ainda paralelo na capacidade de tirar todo o potencial desses dados e produzir informação que, de facto, possa criar valor para a organização, que possa conhecer melhor, que lhes permita conhecer melhor os clientes, antecipar, como eu dizia há pouco, as suas necessidades e, sobretudo, prever os seus comportamentos e, a partir daí, tornar, digamos, o marketing numa verdadeira ciência, se quisermos chamar, num verdadeiro conjunto de atividades que permita, de facto, pôr de forma mais harmoniosa a empresa em contacto com o consumidor. Saber fazer as melhores ofertas para o consumidor e, ao mesmo tempo, naturalmente, trazer maior eficiência à comunicação e às ofertas da empresa, reparando que eu diria que ambos ganham neste processo. A empresa, porque terá mais capacidade para satisfazer as necessidades do consumidor e, verdadeiramente, os consumidores, porque acho que hoje em dia conseguem ter ofertas mais adaptadas às suas necessidades e, sobretudo, também por causa do Marketing Intelligence, os consumidores têm mais poder. O equilíbrio de poder entre a empresa e os consumidores, nos últimos anos, pendeu bastante para o lado dos consumidores, em resultado exatamente deste conjunto de atividades que lhes permite conhecer melhor as várias ofertas que existem no mercado, comparar as ofertas, comparar os preços, pôr as empresas lado a lado e é, de facto, esse balanço, esse equilíbrio entre estes dois parceiros evoluiu bastante nos últimos anos. Uhum. O SaaS faz precisamente, presta este tipo de serviços às empresas. Temos duas empresas deste lado, mas já lá vamos. Gostava que me explicasse um pouco que tipo de ferramentas estamos a falar, como é que elas se adaptam às necessidades, às diferentes necessidades de cada empresa e como é que está este mercado em Portugal, se é um mercado a crescer ou não. É um mercado que está ao rubro. De facto, as empresas apercebem-se claramente do valor que este tipo de soluções e que este tipo de abordagens trazem para o seu negócio e, portanto, eu considero-me felizar de mim e a minha empresa por estarmos neste momento um bocadinho a trabalhar nestes... É um negócio que não sofre de crise neste momento. Tem os seus desafios, mas globalmente é um negócio claramente em crescendo porque é óbvio que hoje em dia tomar decisões nestes contextos de elevada incerteza, de elevada volatilidade, sem se conseguir olhar um bocadinho para a realidade concreta, olhar para os dados e tomar as tais decisões baseadas em factos, quem não conseguir entrar e ganhar neste campeonato são empresas com grandes dificuldades a curto, médio e longo prazo. Relativamente àquilo que a minha empresa traz para cima da mesa, o software. Ora bem, o software, de facto, é um software analítico. No seu âmago, estamos a falar de software analítico, software muito vocacionado para conseguir, no meio desta quantidade de dados, conforme referido pelo Pedro, conseguir extrair a informação útil, em tempo útil, para a tomada de decisão e para alimentar também um conjunto de processos de negócio que hoje em dia já não vivem sem ser alimentados por esta informação que lhes permite modelar e tomar a decisão acertada consoante o cliente que está no outro lado do balcão, que está em contacto com a empresa. Globalmente, do que é que estamos a falar em termos de oferta? Estamos a falar de uma oferta que tem que ter a capacidade de começar por aceder aos dados que as empresas geram, conseguir
organizá-los e tratá-los para os transformar, digamos, de uma lógica operacional, que tem uma lógica própria de sistema, para uma lógica informacional mais adaptada ao decisor humano. Portanto, logo, a primeira camada de oferta de software neste âmbito está relacionado com a capacidade de tratar vastos volumes de dados. Depois existe uma segunda componente, que é aqui um bocadinho a nossa gênese, a gênese do SAS Institute, que é a componente de transformar esses dados em conhecimento. Ou seja, estamos a falar, neste caso concreto do Marketing Intelligence, estamos a falar de o Customer Analytics. Nós conseguimos identificar cliente a cliente quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, em que estádio da vida é que se encontra, para conseguirmos modelar a oferta, para que a empresa consiga modelar a oferta na altura em contacto com o cliente. Mas não estamos só a falar de Customer Analytics, estamos a falar, por exemplo, também de uma lógica um bocadinho mais abrangente, de conseguirmos entender, por exemplo, quando temos um conjunto de meios à nossa disposição para contactar os clientes numa lógica de mass market, que meios é que devem ser utilizados e com que mistura o marketing mix para que a nossa mensagem, enquanto empresa, chegue da forma mais adequada a toda uma população, digamos, um mercado que pretendemos contactar. Outro tema que endereçamos também dentro da nossa oferta também está relacionado aqui com o componente de marketing research. Ou seja, que metodologias, como é que nós devemos recolher a informação para fazer estudos de mercado, como é que a devemos tratar, para termos a garantia que, no fim, os resultados a que chegamos são resultados fidedignos e com os quais nós podemos tomar ações com elevado grau de confiança. Uhum. Depois há uma terceira componente que está ligada com acionar esse conhecimento. Ou seja, eu ter a capacidade de identificar necessidades por si, se não tiver a capacidade de transformar isso em ação, em contactar os clientes, em dialogar com eles, então a empresa fica sempre um bocadinho curta em relação, ao fim e ao cabo, àquilo que interessa, que é trazer valor a ela, à organização e aos próprios clientes. E, portanto, temos depois outro conjunto de soluções que são especificamente montadas e construídas para facilitar a organização conseguir dialogar muitas vezes com milhões de clientes, que é o que, ao fim e ao cabo, exatamente. Quem são os vossos principais clientes? São grandes empresas, pequenas, médias? Estamos a falar de grandes empresas, normalmente. Estamos a falar de praticamente toda a indústria financeira utiliza as nossas soluções. Estamos a falar de telecomunicações. Estamos a falar, hoje em dia, também muito interessante, o retalho. Estamos a falar de empresas que cada vez mais se apercebem do valor por trás dos dados e que querem alavancar para fazer a melhor oferta ao cliente, e nada melhor que o retalho com a vastidão de ofertas que têm. Mas muito interessante também, neste momento já temos as chamadas companhias da energia também à procura das nossas soluções, porque percebem que num mercado cada vez mais regulamentado, que sem essa capacidade... Está a deixar de ser um mercado monopolizado também, exatamente. Não é? Deste lado temos Filipe Teixeira, diretor da Direção de Marketing da Caixa Geral de Depósitos, e Manuel Leiria, também diretor de Marketing Operacional da Açoriana. Estamos a falar... na prática, começo se calhar por si, Filipe, esta ajuda é preciosa para um diretor de marketing tomar as decisões e, se calhar, outros diretores ou a direção no geral de uma empresa como a vossa tomar as decisões certas para estar bem posicionada no mercado. Sem dúvida. Pegando aqui um bocadinho no que o Pedro estava a dizer, de facto, evoluímos muito ao longo dos últimos anos e as necessidades hoje em dia de informação são muito, muito diferentes, são muito mais complexas. Vivemos muito num mundo com muita informação e que nós devemos potenciar. E acho que devemos potenciar isso não é só por uma questão de diferenciação por parte da empresa, que é fundamental, mas é exatamente isso que os clientes querem de nós. Não é? Os clientes cada vez mais esperam que nós o conheçamos, porque temos muita informação do nosso lado. Os clientes que esperam que nós no dia-a-dia os tratemos com base na informação que nós temos deles e não estamos repetidamente a fazer as mesmas perguntas, a saber o mesmo tipo de informação. Portanto, é um bocadinho neste contexto
que eu diria que esta diferenciação se torna uma obrigatoriedade, porque senão ela própria, a médio prazo, quem não é capaz de trabalhar os dados, de explorar os dados de uma forma célere e eficaz, não irá estar presente a nível futuro. E pegando um bocadinho no nosso exemplo, a nível da Caixa, nós temos muita informação, como o André estava a referir, nós temos 4 milhões de clientes, e tratar 4 milhões de clientes não é simples de uma forma tão pragmática como há uns anos atrás. E o que nós utilizamos, esta informação e toda a parte do Marketing Intelligence, para vários tipos de análises. Temos um primeiro tipo de análise que é o conhecido a nível estratégico, e o Marketing Intelligence é fundamental para nós sabermos quem são os nossos clientes, como é que eles se dividem, quais é que são os perfis etários, o perfil de consumidor. É também fundamental para nós podermos tomar as nossas decisões, ou seja, olharmos para o mercado como um todo, percebermos como é que os nossos produtos estão a comportar comparativamente com os produtos da concorrência, ver qual é que é a potência dos clientes e em canal, em contexto. E temos ainda dentro deste, acho que é um aspecto fundamental, a nível que eu designo que a nível estratégico, toda a parte de experiência do cliente. Porque no final do dia, o que nos vai diferenciar é a forma como nós criamos uma experiência ao cliente mais positiva do que os nossos concorrentes. E a forma de fazermos isso é através de informação. E para isso nós estamos a utilizar muito de todo o conhecimento analítico que fazemos para efeitos de acionar a atividade comercial. Que eu costumo sempre referir que o objetivo último é pegar no conhecimento analítico e colocá-lo ao serviço da ação comercial. Serviço de ação comercial, porque se as coisas não são acionáveis, elas não têm interesse. Ficam simplesmente a nível estratégico, a nível de um papel, e depois não são passados para os nossos comerciais e, inclusivamente, para os nossos clientes a nível de algo, elas não têm valor. Portanto, a minha experiência prática diz-me que toda a parte do Marketing Intelligence é extremamente complexa. Cada vez mais complexa, porque não é feita num único canal, é feito multicanal, é feito nas agências, é feito no nosso canal online, é feito no mobile e é feito inclusivamente nos vários fóruns, como Facebook, etc. E cabe-nos a nós, empresas, e cabe-nos a nós, Caixa, potenciar essa informação de forma a transmitirmos criarmos uma experiência mais positiva ao cliente. E temos tido resultados extremamente interessantes, extremamente positivos. Inclusivamente, em muitas áreas temos quebrado ou superado o benchmark a nível de resultados, a nível das campanhas, a nível da nossa experiência do cliente, a nível de satisfação da qualidade dos nossos clientes. Portanto, eu diria que tem sido um pilar fundamental na diferenciação positiva da Caixa ao longo dos últimos anos. Manuel Leiria, se há setores, como falava há pouco, sobre a energia, o André Melo, que ainda é uma área onde se está a começar, por necessidade do mercado, a investir nesta área. O setor dos seguros é seguramente um setor muito competitivo e mais do que, se calhar, noutros setores, é importante aqui, tal como se calhar é importante no setor da banca, estar em cima do acontecimento, digamos assim, não é? Exato. Curiosamente, esta questão da inteligência competitiva no setor segurador entrou não pela porta do marketing, mas muito pela questão das fraudes, que é um fenómeno que caracteriza muito o setor segurador e que, de facto, todos os anos as seguradoras pagam muitos milhões de euros em sinistros que não deviam pagar e que tem uma repercussão depois na capacidade de fazerem bons preços para os seus clientes. E esta foi, desde há muito tempo, uma grande preocupação do setor segurador, que as capacidades analíticas conseguiram dar resposta de uma forma muito eficaz. Mas, de facto, em termos do marketing analítico ou do marketing da inteligência de marketing, eu diria que qualquer empresa aquilo que precisa é de ser melhor do que os concorrentes naquilo que é importante para os clientes. E, portanto, à partida, há logo 3 grandes grupos de informação que uma seguradora ou qualquer outra empresa precisa de obter. Desde logo dos seus clientes, que os clientes são todos diferentes e, portanto, são provavelmente o ativo mais importante de qualquer empresa, mas muitas vezes o mais mal gerido. Depois, a qualidade das interações, a qualidade das experiências que são proporcionadas aos clientes. Existe já muita evidência que demonstra uma relação absolutamente linear entre o valor do cliente para a organização e a qualidade da experiência que lhe é proporcionada.
E, portanto, é muito importante que as empresas sejam capazes de identificar quais é que são as interações determinantes para a qualidade da experiência que é proporcionada e monitorizarem a forma como essas interações decorrem. E depois, em terceiro lugar, a questão da concorrência. Nós no marketing costumamos dizer que a fidelidade dos clientes é poligâmica. Na medida em que normalmente os clientes não são fiéis a uma empresa ou uma marca, são fiéis a 3 ou 4 ou 5 opções. E é fundamental que as empresas saibam quais é que são essas 3 ou 4 ou 5 opções que concorrem todos os dias quando o cliente toma uma opção, as conheçam e saibam exatamente como é que eles prestam serviços e que experiências é que proporcionam aos seus clientes. Depois, em termos da concorrência, é preciso ter uma perspectiva também um bocadinho mais abrangente, porque muitas vezes as surpresas vêm de onde menos esperamos. Muito recentemente, a Google entrou como um concorrente no mercado segurador inglês e, portanto, um concorrente absolutamente inesperado. Portanto, em termos conceptuais, eu diria que estes são os 3 grandes grupos de informação que é necessário obter. Em termos concretos, uma empresa seguradora, como a maioria das empresas seguradoras em Portugal, em que a maior parte das suas vendas são feitas através do canal da mediação, a sua primeira grande preocupação é criar todas as condições para que os seus mediadores tenham sucesso. Isto envolve fundamentalmente nas oportunidades de venda e também em todo o acompanhamento dos clientes ao longo do seu ciclo de vida. Depois há um conjunto de outras preocupações que são mais centralizadas e que têm a ver, por um lado, com o facto do produto de seguro ser uma necessidade básica de qualquer cliente e termos milhões de portugueses que não têm seguros. Esta é uma preocupação permanente de quem trabalha no marketing das seguradoras. Depois o facto de a maioria dos nossos clientes estarem subequipados. E depois, em terceiro lugar, a terceira grande preocupação que nós também temos centralmente é os motivos porque os clientes se dão ao trabalho e ao esforço de nos abandonarem. Portanto, são as 3 grandes áreas onde nós também sistematicamente precisamos de informação para saber a melhor forma como havemos de lidar com essas situações. E, portanto, eu diria que em termos de aplicações, são as grandes áreas onde, de facto, o marketing intelligence é absolutamente fundamental na gestão do marketing das seguradoras. É muita informação para gerir, não é? É muita informação, mas que ainda existe um grande potencial de ser melhor explorada. Vamos já de seguida para um curto intervalo. Voltamos já de seguida para este debate. Até já.